De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil, a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa crítica de 2 séculos. E já uma cidade provisória de 10.000 habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes obras do governo. O Palácio Residencial, cuja beleza decorre apenas de suas proporções e da própria estrutura, será o marco do ponto de vista técnico e artístico da cidade que surge. Os longos caminhos da nova civilização brasileira. Brasília a irradiar-se para o norte, para o centro e para o sul. Todo um vasto sistema circulatório de um país, cuja imensidade territorial faz com que a construção de estradas vitais seja uma épica aventura. Traçados os planos de vida ou de morte pelos capitães da pacífica, mas dura batalha brasileira, os pesados engenhos dessa guerra redentora abrem, conquistam, subjugam o espaço. A cidade nova estende os seus braços às irmãs mais velhas. Máquinas gigantescas para um gigantesco movimento de terra. A solidão econômica do Planalto Central diminui cada vez que um caminhão pode partir com a sua carga. Só a estrada entre Brasília e Belo Horizonte tem 730 quilômetros de extensão. Ela deverá, em 18 meses, colocar o Rio de Janeiro e São Paulo em ligação asfaltada com a nova capital, cujo eixo monumental é constituído por um conjunto de amplas avenidas e esplanadas. $25.000 cavalos serão produzidos por uma usina a 3 quilômetros da cidade, que será construída em 18 meses. Somente na bacia deste rio existe água em quantidade suficiente para duplicar o abastecimento atual do Rio de Janeiro. Em Brasília se formará um lago maior que a Baía de Guanabara. Devido à conformação do terreno, os mananciais que servem Brasília permitem a irrigação por gravidade de várias áreas, favorecendo a transformação do solo para os fins agrícolas. Um banheiro tosco improvisado no campo. Pelo chapéu, lá dentro se encontra um nordestino. Sim, porque às vezes quem vê chapéu vê a cara. Tubos para a instalação da usina piloto, de 600 cavalos, para atender às emergências de construção, antes de se captar as águas do Paranoá. A indústria de materiais de construção vai se desenvolvendo animadamente em Brasília. As matérias-primas, inclusive calcário de alto teor para cimento, são encontradas com abundância na região. Mais de 100 caminhões entram diariamente na cidade. A visão instintiva do povo faz afluir a Brasília operários, artífices, agricultores, comerciantes. Os pioneiros da grande migração do futuro. E se diga que a história não registra outra marcha de conquista tão bem recebida. Para os homens do litoral, Brasília é uma ideia mais ou menos abstrata. Para eles, é a pura realidade. A primeira metrópole a ser construída na idade da aviação. Rio-Brasília no máximo de 3 horas. Há 60 anos, quando se demarcou a sua área, a comissão fez em 3 meses a mesma viagem. Brasília, cidade do futuro,
Terá, como certas cidades clássicas da antiguidade, uma medida de graça arquitetônica. Nela, a idade da técnica reencontra a idade da harmonia, virtudes que andaram separadas nesses tempos de eclosão industrial. A cidade está assim fadada a ser um modelo para o mundo. Um hotel para 360 hóspedes, feito de estrutura metálica de volta redonda. Iniciado em março de 57, deverá ser inaugurado a 3 de maio de 58, junto com o Palácio Residencial. Em companhia do Sr. Israel Pinheiro, o presidente da República acompanha o crescimento de Brasília com o fervor de quem já vê concretizado no espaço e no tempo todos os projetos, todas as obras futuras, todo o esplendor e toda a vida da cidade. A solução do Palácio Residencial se orientou pela escolha dos princípios de simplicidade e pureza que marcaram no passado o equilíbrio das grandes obras arquitetônicas. O pão fresco é feito antes mesmo que se faça a padaria. O grupo escolar tem capacidade para 320 crianças. Ainda se instalavam os acessórios da escola quando as aulas foram iniciadas. Porque a cultura não pode esperar. Não se perde tempo em Brasília. As atividades aí têm de ser simultâneas. Um robusto brasiliano inaugurou a maternidade. O trabalho desconhece a noite. O ritmo das tarefas a executar não o permite. E esses operários praticam beisebol com ferro incandescente. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura. Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Uma equipe dedica-se à arte de fazer cidades dentro de perfeitas soluções dos problemas urbanos. Brasília já existe. As famílias que para lá se deslocaram, hoje vivendo com simplicidade em um momento histórico, irão constituir amanhã a legião comovidamente lembrada dos pioneiros. Os primeiros homens e mulheres que deram ao Brasil os primeiros filhos de uma nova era. A jovem cidade do Planalto Central é a estrela guia do futuro, a menina dos olhos do Brasil.